Parte 4. A cidade que escolheu o fogo enquanto Tirosh ainda fumegava sob o controle imperial, os olhos de Aegon voltaram-se para o norte. Pentos aguardava. Mas Pentos era diferente. Não era uma ilha como Lys ou Tirosh, nem uma aliada relutante como Myr seria. Pentos era rica, orgulhosa e, acima de tudo, esperta. Seus príncipes mercadores haviam sobrevivido séculos jogando um jogo de equilíbrio entre as grandes potências, comprando a paz quando necessário e lutando apenas quando vantajoso. Desta vez, porém, não havia para onde correr. Os espiões de Rhaenys, agora recuperada de seu ferimento, trouxeram notícias intrigantes. O príncipe de Pentos, um homem chamado Rei Juarates, havia convocado um conselho de emergência. Mas ao contrário de Tirosh, que escolheu lutar, ou Lys, que hesitou até ser queimada, Pentos tomou um caminho diferente. Eles enviaram uma embaixada a Braavos. O lendário marinheiro de Braavos, o homem que comandava a frota mais poderosa do mundo conhecido, recebeu os emissários pentoches em seu palácio sobre a Lagoa da Lua. Era um homem velho, com olhos que haviam visto o império surgirem e caírem, mas ainda assim sua presença impunha respeito. Os Targaryen estão reconstruindo Valíria, o emissário pentoche disse, sua voz tensa. Primeiro Lys, agora Tirosh. Myr será a próxima. E depois de Myr, nós. E depois de nós, quem? Braavos. O marinheiro inclinou a cabeça, seus olhos calculistas. Braavos é diferente. Temos a lagoa, temos a névoa, temos a frota mais rápida do mundo. Dragões podem queimar navios, mas não podem queimar névoa. Podem queimar cidades, o emissário insistiu. Podem queimar bravos se atravessarem a lagoa. E atravessarão. Aegon Targaryen não é tolo. Ele sabe que Braavos é a única ameaça real ao seu império nascente. Silêncio. O marinheiro considerou as palavras. Então, lentamente, um sorriso surgiu em seu rosto enrugado. Então talvez seja a hora de ensinar aos Targaryen que nem todo fogo pode ser apagado com mais fogo. Em Volantis, Aegon estudava um mapa com suas irmãs Ioris. A campanha até então fora brilhante, mas ele sabia que Pentos representava um desafio único. Pentos não tem exército poderoso, Orys observou. Suas muralhas são antigas, mal reformadas desde a última guerra com Braavos. Se atacarmos por terra, com os dragões, a cidade cai em um dia. Mas não podemos atacar só por terra, Visenya contra-atacou. Pentos vive do mar. Seu porto é sua artéria. Se fecharmos o mar, eles se rendem sem luta. Rhaenys, que havia se tornado a principal estrategista de informações do Império, balançou a cabeça. O mar não está seguro. Meus pássaros cantam que Braavos está mobilizando. O marinheiro enviou mensagens a Myr também. E a Tirosh, antes da rebelião. Há uma aliança se formando. Aegon ergueu a cabeça, interesse genuíno em seus olhos violeta. Braavos. Os bancos de ferro. Os guerreiros da lagoa. Eles têm mais navios que Volantis, Lys e Tirosh juntos. E nunca foram conquistados. Porque são espertos, Rhaenys concordou. E tem a lagoa. Névoa constante, canais estreitos, defesas naturais. Dragões podem queimar navios, mas não podem quejar água. E se entrarem na lagoa, podem ficar encurralados. Aegon ponderou. Então, lentamente, um plano começou a se formar em sua mente. Não era um plano de batalha convencional. Era algo que apenas um Targaryen poderia conceber. Não atacaremos Pentos, ele anunciou. Todos se voltaram para ele, confusos. Não atacaremos Pentos, ele repetiu. Deixaremos que venham até nós. O plano de Aegon era simples em conceito, complexo em execução. Ele dividiria suas forças em 3 partes. A primeira parte, comandada por Orys Baratheon, navegaria abertamente em direção a Pentos com metade da frota volantina e 2.000 soldados. Seriam os Ol. A segunda parte, com Visenya e Vagar, posicionar-se ao largo da costa, escondida atrás de uma ilha desabitada, pronta para atacar a frota Braavos quando ela aparecesse. Seria um martelo. A terceira parte, com Aegon, Rhaenys e os 3 dragões, ficaria em Volantis, aparentemente inativa. Mas não estariam descansando.
Estariam esperando. Esperando que bravos mordesse o anzol. A frota de Oris partiu numa manhã clara, suas velas cheias de vento, seus soldados preparados para a batalha. A mensagem era clara: aqui estamos. Venham nos enfrentar. Os espiões bravos e, sempre presentes, viram a partida. Mensagens voaram para o norte. O marinheiro, confiante em sua superioridade naval, ordenou a mobilização. 100 navios bravos e, os melhores do mundo conhecido, desceram pela costa, suas velas negras cortando o horizonte como lâminas. Atrás deles, 40 navios de Mir, hesitantes mas obrigados pela aliança. E, para surpresa de todos, 20 navios de Pentos, navegando com a coragem dos desesperados. Era a maior frota já reunida desde a perdição de Valíria. O encontro deu-se ao largo da Foz do Roine, onde o rio encontra o mar. Oris, vendo a imensidão da frota inimiga, ordenou que seus navios formassem linha de batalha, mas recuassem lentamente em direção à costa. Exatamente como planejado. Os bravos e, confiantes, avançaram. Seus navios eram mais rápidos, mais ágeis, seus marinheiros mais experientes. Começaram a flanquear a frota volantina, preparando-se para o abate. Foi então que Visenya atacou. Vagar emergiu de trás da ilha como um trovão alado, seu rugido ecoando sobre as ondas. O fogo bronze da dragão varreu a retaguarda bravos e, pegando-os completamente desprevenidos. Navios explodiram, marinheiros queimaram, e a formação inimiga desintegrou-se em pânico. Mas os bravos eram guerreiros, não covardes. Reagruparam-se rapidamente, suas balistas apontando para o céu, seus arqueiros disparando nuvens de flechas. Vagar foi atingida várias vezes, suas escamas grossas protegendo-a do pior, mas Visenya foi forçada a recuar para evitar danos maiores. Foi o suficiente. A frota de Oris, vendo a confusão inimiga, virou-se e atacou. O combate naval que se seguiu foi feroz, sangrento e indeciso. Navios afundavam de ambos os lados, homens gritavam no mar em chamas, e as águas ficaram vermelhas. Mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Enquanto a batalha naval consumia-se no mar, Aegon e Rhaenys voavam para o norte. Não para Pentos. Para Mir. A cidade de Mir, orgulhosa de seus artesãos e suas muralhas, havia enviado sua frota para a batalha. Suas defesas estavam vazias, seus soldados ausentes, seus magísteres confiantes de que a aliança venceria. Quando Balerion e Meraxes apareceram no horizonte, não houve resistência. Não houve balistas preparadas, não houve exército formado, não houve heróis para enfrentá-los. Houve apenas pânico. Aegon não queimou Mir. Ele sobrevoou a cidade em círculos lentos, Balerion rugindo ocasionalmente, Meraxes dançando nas nuvens. Abaixo, as ruas encheram-se de pessoas ajoelhadas, implorando por misericórdia. Ele pousou na praça principal, diante do Palácio dos Magísteres. Os velhos, tremendo, saíram para encontrá-lo. Vossa frota está sendo destruída no mar, Aegon anunciou, sua voz fria. Vossos aliados estão queimando. Vossa cidade está indefesa. Rendam-se, e viverão. Resistam, e Mir será cinzas. Os magísteres olharam para o céu, para os dragões, para o imperador diante deles. Então, como um só homem, ajoelharam-se. Mir havia caído sem uma única flecha disparada. No mar, a notícia da queda de Mir chegou como um golpe mortal. Os navios mirmenses, sabendo que suas famílias estavam em perigo, abandonaram a batalha e correram para casa. Os pentoches, vendo-se abandonados, tentaram o mesmo. Mas os bravos e, orgulhosos, lutaram até o fim. Não foi suficiente. Sem os aliados, a frota Braavosi foi lentamente cercada e destruída. Dos 100 navios que partiram de Bravos, menos de 30 retornaram à Lagoa da Lua. O marinheiro, quando soube da derrota, trancou-se em seu palácio por 3 dias. Quando saiu, seus cabelos haviam se tornado completamente brancos. Bravos não estava conquistada, mas estava humilhada. E humilhada, por enquanto, significava neutra. Pentos, agora sozinha, aguardava seu destino. O príncipe Rejuarates observava do alto de sua torre a frota imperial aproximar-se. Não era mais uma frota dividida, mas uma armada triunfante.
os navios sobreviventes de Volantis, os navios capturados de Bravos, os navios rendidos de Mir, todos navegando sob a bandeira do dragão de 3 cabeças. E no céu, 3 pontos negros cresciam. Os dragões estavam chegando. Régio voltou-se para seus conselheiros. E então? Lutamos? Ou nos ajoelhamos? O mais velho dos mercadores, um homem chamado Ilírio Mopatis, avô do futuro magister que um dia cruzaria com Targaryens exilados, deu um passo à frente. Príncipe, vimos o que aconteceu a Lys. Vimos o que aconteceu a Tyrosh. Vimos Mir render-se sem luta. A escolha é clara. Mas Bravos, Régio começou. Bravos está derrotada, Ilírio interrompeu, sua voz firme. Não conquistada, mas derrotada. Seus navios afundaram, seu orgulho afundou com eles. Não virão nos salvar. Ninguém virá. Régio fechou os olhos. Pensou em sua cidade, em seu povo, em sua riqueza construída ao longo de gerações. Pensou no fogo dos dragões, nas muralhas derretidas de Lys, nos rebeldes empalados de Tyrosh. Então abriu os olhos e tomou sua decisão. Aegon esperava encontrar resistência em Pentos. Esperava balistas, exércitos, talvez até uma frota desesperada tentando fugir. Em vez disso, encontrou as portas da cidade abertas e as ruas forradas de flores. Régio Arates esperava-o na praça principal, ajoelhado sobre um tapete de seda pentoche, sua coroa de príncipe colocada sobre uma almofada diante dele. Imperador Aegon Targaryen, ele disse, sua voz clara e firme. Pentos vos saúda. Nossas riquezas são vossas. Nossos navios são vossos. Nossas vidas estão em vossas mãos. Aegon desmontou de Balerion, aproximando-se lentamente. Ele olhou para a cidade ao redor, as torres de mármore, os jardins suspensos, os canais limpos que lembravam uma versão menor de Bravos. Era uma cidade linda, rica, intacta. Levantai-vos, príncipe Régio, Aegon ordenou. Não vim para humilhar Pentos. Vim para incorporá-la ao meu império. E impérios precisam de príncipes sábios para governá-los. Régio ergueu-se, surpreso. Então, não serei substituído. Aegon sorriu, um sorriso raro que poucos viam. Sois inteligente demais para substituir, Régio Arates. Vistes o que aconteceu às cidades que resistiram. Escolhestes a paz. Isso merece recompensa. Ele estendeu a mão. Governareis Pentos em meu nome, como vassalo do trono de Nova Valíria. Metade de vossos impostos virá para Volantis. Em troca, tereis proteção dos dragões, acesso ao comércio de todo o império e, mais importante, minha confiança. Régio olhou para a mão estendida. Era uma oferta generosa, mais generosa do que ele esperava. Mas ele era pentoche, e pentoches sabiam que ofertas generosas muitas vezes escondiam garras. E se eu recusar? Ele perguntou, um teste. Aegon apontou para o céu, onde Balerion circulava lentamente. Meu filho está com fome. E carne pentoche é supostamente a mais macia do mundo conhecido. Régio riu, um som nervoso mas genuíno. Então, sem hesitar, apertou a mão do imperador. Bem-vindo a Pentos, imperador. Que nossa seda vista vossos ombros, nosso vinho alegre vossas noites, e nossa lealdade aqueça vosso trono. A conquista de Pentos foi a mais pacífica de todas. Enquanto Lys chorou, Tyrosh queimou e Mir se rendeu, Pentos simplesmente abriu suas portas e floresceu sob nova administração. Mas nem todos estavam satisfeitos. Naquela noite, nos porões do porto de Pentos, homens encapuzados reuniam-se à luz de velas. Eram remanescentes de Lys, sobreviventes de Tyrosh, espiões de Bravos e alguns pentoches que consideravam a rendição uma traição. Ele é forte, um deles sussurrou. Mas não é invencível. Os dragões podem morrer. Os Targaryen podem sangrar. Como? Outro perguntou. Ninguém conseguiu ainda. O primeiro homem sorriu, revelando dentes afiados em um rosto marcado por queimaduras antigas. Eu sei de um lugar. Uma cidade no Oriente, além do Mar de Jade, onde estudam os segredos dos dragões. Onde aprenderam a matá-los, há muito tempo. Os outros entreolharam-se, esperançosos. Vá, o líder ordenou. Vai, traga-nos a morte dos dragões.
Nós esperaremos. O homem queimado inclinou a cabeça e deslizou para a noite, suas pegadas perdendo-se na escuridão do cais. O império de Aegon crescia, mas as sombras também cresciam. E nas sombras, sementes de destruição começavam a germinar. Por enquanto, porém, Nova Valíria celebrava. 4 cidades haviam caído: Lys pela chama, Tyrosh pela espada, Myr pelo medo, Pentos pela sabedoria. O mar estreito era o lago Targaryen. E além, aguardavam as terras que um dia o imperador chamaria de Lar, Westeros. Mas essa é uma história para outro dia.